Então, bem-vindos, pessoal. Aqui é a Pamela, sou aluna de doutorado aqui do Disciple Group. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, né? Discutir um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro The Book of Why, né? Aqui o Disciple Journal Club é um projeto onde a gente tenta disseminar um pouquinho e desmistificar algumas coisas sobre ciência, né? Hoje nós estamos falando sobre o tópico mais de estatística, mas às vezes a gente faz a leitura mais crítica de artigos científicos relacionados ao esporte. A gente terminou o tópico de natação, né? E a gente vai iniciar outra prática esportiva na próxima, não na próxima, porque é feriado, na outra semana, né? A gente vai publicar lá no Instagram. Então, aqui hoje a gente vai ter como moderador o Luiz Augusto, que também é o doutorando aqui do grupo. Se tiver dúvida, é só levantar a mão, abrir o microfone aí ou mandar no chat, que a gente tenta discutir também e responder as perguntas. Valeu. Boa. Tem gente no YouTube? Não tem mais YouTube ao vivo agora? Agora a gente posta só depois. Ah, tá. Então só tem a gente aqui. Só tem a gente aqui. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Então hoje a gente vai começar a discutir o capítulo 2, que é um capítulo bem interessante, né? Acho que talvez seja um dos mais longos do livro, mas ele é bem interessante porque ele dá até uma perspectiva histórica de como a causalidade foi vista ao longo do tempo, né? Dentro da ciência, mais especificamente dentro da estatística. E aí os autores começam, né? Acho que a parte histórica é uma parte forte do capítulo. E o autor ele traz uma coisa interessante porque ele fala nome de grandes estatísticos e como cada um via um pouco a questão da causalidade, né? Então ele fala muito da questão do Galton, depois ele fala do Pearson, que a gente conhece muito pela correlação de Pearson. Depois ele termina falando do Seymour Wright, né? Ele é menos conhecido, que era um cara que estudava genética de população, e foi o cara que desenvolveu a path analysis, né? Então, aqueles path diagrams, ele que começou com essa questão, ele gostava um pouco mais do lado filosófico da coisa, né? Da questão da causalidade, enquanto os dois primeiros, eles eram, não sei se eu posso dizer, estatísticos mais puros, assim, que fala que você só pode afirmar as coisas a partir dos dados. Os dados vão te mostrar tudo, né? E o Sevarite sai um pouco disso e coloca um pouco mais o lado subjetivo, né? E aí, ao longo do capítulo, os autores eles tentam discutir um pouquinho isso, trazer os pontos, mas tem uma coisa que dá para ver, acho que a parte que a Pamela Lera já conseguiu ver, que estatística é uma treta nervosa entre os caras. E tem uns caras que é intratável, velho. O Pearson, por exemplo, é um cara que ele era intratável. Se você não concordasse com ele, o cara rompia laços, não queria mais saber, ia falar mal de você para todo mundo, pelo fato de você ter uma ideia um pouco diferente da dele, né? Tanto que depois os caras, o Seva Wright, né, e o Pearson, os caras brigaram, assim. E até um dos pontos que eles comentam do fato de a causalidade ter sido totalmente varrida da estatística durante muito tempo, e o fato de, por exemplo, esse método da PF Análise, ele ter ficado sem quase ninguém utilizar ele por aproximadamente 40 anos. Então, ele foi criado em 1920 e a galera só começou a usar mais ele em 1960, para mais, né, depois. E uma das coisas que eles falam é que tinha muita treta e os orientandos do Pearson, obviamente, ninguém queria falar de causalidade e usar os diagramas causais, né? Então ficou uma coisa um pouco esquecida, que só foi resgatada depois lá na frente. Eu anotei algumas coisas aqui interessantes que a gente tem que se atentar no capítulo, né? Então o capítulo começa falando um pouquinho da questão do Galton, e o Galton é um cara que ele teve uma contribuição muito grande para a área da estatística, mas ele também foi um dos pais da eugenia, né? Então, o pessoal geralmente vê só o lado ruim dele. A gente não. É difícil para uma coisa até que fica clara no capítulo que eles falam, né? Que é difícil a gente julgar com a visão de hoje, do mundo de hoje, o que os caras pensavam naquele tempo, né? Agora é fácil você falar que o cara estava errado, mas no ponto no tempo que eles estavam lá, era razoável pensar da maneira que eles pensavam também. Ainda mais considerando o contexto social, cultural, onde eles estavam inseridos, né? Esses caras eram todos ingleses, que é um país imperialista, né? Com uma lógica de dominação muito grande.
E aí, né, nesse ponto, ele começa a estudar a questão da... Na verdade, a grande pergunta dele era se a inteligência era uma aptidão, né? E que seria algo que poderia ser transmitido hereditariamente de uma geração para outra. Essa era a grande pergunta que ele queria responder, né? E aí, pelo fato de ele não conseguir responder isso, porque era difícil acessar a inteligência dentro da população, não tinha um método bem definido ainda, ele começou a utilizar outras variáveis, né? E a variável que ele mais estudou aqui foi a altura dentro da população. Ele queria ver se a altura era algo herdável e se de fato as pessoas altas selecionariam a prole, né, cada vez mais alta. Então, seus descendentes seriam cada vez mais altos. Isso era o que ele esperava encontrar, porque ele achava que quando tinha sei lá, uma família que era inteligente, tinha os pais inteligentes, o filho sempre teria uma tendência de ser mais inteligente ainda. E a próxima geração mais inteligente ainda, né? E ele achou que isso acontecia para toda e qualquer característica, inclusive características físicas como a altura. E aí, na verdade, ele viu que quando ele fez os estudos dele, ele viu que não aconteceu isso. O que acontecia era, no caso da altura, que quando o pai era alto, o filho tendia a ser um pouco mais baixo do que o pai era. O filho era acima da média da geração, mas um pouco mais baixo do que o pai. Ao passo que quando o pai era baixo, o filho tendia a ser um pouco mais alto que o pai, mas ele era mais baixo do que a média, né? E aí ele começou a falar que isso era uma regressão à mediocridade. Esse é o termo que ele usa. Regressão à mediocridade, porque biologicamente eu não consigo selecionar as pessoas cada vez melhor, né? Então, parece que existe uma estabilidade dentro da população. E aí, uma das formas que ele encontra de justificar isso, né? Uma demonstração, na verdade, visual que ele cita, é o Galton Board, que é o que até tem o desenhinho no livro, talvez valha a pena até a gente mostrar aqui como é que funciona, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Ah, peraí. Tá Quase. aparecendo aí o botãozinho pra você? Deixa eu ver. Tá. Ah, não, tá. Não tá liberado. Vê aí agora. Se foi. Ah, agora foi. Boa. Ah, beleza. Vamos lá. Tá aparecendo minha tela? Sim. Então, cadê o Galton Board? Então é legal que eles falam, né, que sempre tinha eu acho que era a sexta-feira de apresentações lá no Royal Institution de Londres, que os pesquisadores iam fazer a apresentação, e teve uma sexta-feira que ele chegou com esse negócio aí para falar sobre leis de hereditariedade, né? E aí os caras falam, pô, o que que isso tem a ver com hereditariedade? Então tá aqui, ó. Era um objeto que, na verdade, ele tem um monte de bolinha que fica aqui em cima, e quando você vira ele, as bolinhas começam a cair. E aí o que ele mostra é a distribuição, onde as bolinhas vão cair com mais frequência, né? E sempre a gente acaba observando aqui uma distribuição normal. Então, sempre há uma estabilidade aqui, né? E aí esse é o fenômeno que ele chama depois de regressão à média. Porque o que ele esperava? Quando você joga todas as bolinhas, sempre eu vou ter mais bolinha no meio e uma probabilidade menor de que as bolinhas caiam nas pontas, né? E aí a gente faz aquela curva de sino, que é a distribuição normal. Ele achava que quando eu colocava essas bolinhas dividindo em duas camadas, por eu já ter aumentado um pouco a dispersão aqui em cima, em relação ao que é aqui, que eu aumentaria ainda mais a dispersão. E aí, se isso se reproduzisse, ele conseguiria mostrar que, de fato, a cada geração eu conseguiria ter um indivíduo maior, né, ou com alguma característica, algum traço ali um pouco melhor. Na verdade, ele mostrou que não, que independentemente das fases, sempre a gente vai manter uma estabilidade da forma aqui. E aí ele utilizou esse paraquedas para falar que isso era regressão à média, porque independentemente do quanto dispersos os dados vão estar,
eles atingem uma estabilidade na próxima geração, né? E eu ficaria com essa distribuição em formato de sino, que é uma demonstração visual do que é o teorema do limite central, né? Que é uma das leis da estatística frequentista, né? Que norteia tudo que a gente faz do ponto de vista estatístico num paradigma frequentista. Agora eu pergunto para vocês, eu tirei o desenho. Esse desenho lembra alguma coisa? Algum programa de TV que tem uma coisa parecida? Vocês já viram? Aquele programa do Luciano Huck, The Wall? Vocês já viram? Que o cara tem que Real, sim. escolher onde ele vai jogar a bola. Adivinha onde que Vai o jogar a valor bolinha. maior de dinheiro para o cara ganhar? Adivinha onde que vai estar? Sempre nas pontas, né? E no Sempre meio nas vai ter laterais. os valores pequenos, né? Então, pô, um negócio assim, é engraçado, porque você começa a ligar os pontos de algumas coisas, né? Basicamente, aquela parede é um, um Galton's board, né? Que você joga com a probabilidade e vê onde que existe maior chance de você acertar, e os eventos mais raros vão ser aqueles mais extremos, né? Bom, deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Ah, legal. Ah, tem mais um ponto aqui. Legal. Compartilhar minha tela de novo. Agora a gente vai para uma demonstração do teorema do limite central, que eu acho que é uma coisa legal de trazer. Se eu conseguir mudar de... Ih, Jesus, espera aí. Agora sim. Então tá aí, tá aparecendo? Sim, Então, ó, esse é um site bem legal que você consegue ter uma demonstração visual de várias coisas da estatística. Então aqui a gente vai ter uma demonstração visual do que seria o teorema do limite central, né? O teorema do limite central é uma lei da estatística que ela já foi comprovada através da coleta dos dados, e ela fala o seguinte, ó, independentemente da distribuição que eu tenho, opa, estou mexendo no lugar errado, que eu tenho de um determinado dado na população, então pode ser uma distribuição normal ou pode ser uma distribuição desviada, sempre que eu sortear pessoas dentro dessa população e fazer uma média e começar a fazer isso de forma repetida, eu sempre vou ter uma distribuição normal das médias. E a média dessa nova distribuição das médias vai ser a média real da população, tá? O próprio Galton, ele provou isso coletando dado de altura de militares. Então imagine agora que a gente, ao invés de estar falando da altura, a gente está falando das bolinhas lá caindo. Então eu vou sortear de 15 em 15, eu vou jogar de 15 em 15 bolinhas. E a gente vai ver onde elas vão começar a cair. Se eu começo a sortear cada vez mais bolinhas, ó, eu vou tendendo para uma distribuição normal. Então, eu vou começar agora a aumentar. Vou fazer 50 jogadas de cada vez. E apesar de o dado lá populacional ser assimétrico, quando eu começo a fazer uma amostra das médias, eu começo a convergir para uma distribuição normal. E aí a média das médias vai ser a média da população. Essa é a lei da estatística que permite você calcular um intervalo de confiança. Porque se a média das médias ela vai ter uma distribuição normal, eu sei qual que é a porcentagem, na verdade, dos dados que vão estar dentro de um certo limite aqui, né? E aí, por exemplo, 95% de confiança, eu sei qual que seria o tamanho desse intervalo, a depender ali do meu dado, né? Beleza. Então, aí tá um ponto que ele mostrou, então, da regressão à média, a questão do teorema central do limite. Só que ele não conseguiu mostrar muito bem, na verdade, ele achou que ele estava diante de uma lei da genética, falando, olha, o que causa o fato dos indivíduos, essa questão do pai ser mais alto que o filho, né, e vice-versa, o que causa isso é a regressão à média. Mas, na verdade, a regressão à média não era uma explicação genética, era apenas uma descrição do que estava acontecendo ali do ponto de vista populacional. Mas eu não consegui, eles não conseguiam entender o mecanismo, né?
E aí ele ficou tentando estudar isso por 8 anos e chegou num ponto no tempo que ele desistiu. Porque o que ele viu foi o seguinte: quando você pega tanta população dos pais e analisa os filhos, você consegue ver que existe esse padrão. Pais mais altos com filhos um pouco mais baixos, pais mais baixos com filhos um pouco mais altos. Mas ele viu que o inverso era verdadeiro, que ele conseguia prever se o pai era mais alto ou mais baixo com base na altura do filho. E aí não tem como você. Então, os eventos no tempo, o pai vem antes do filho. Então, você conseguiria prever o tamanho do filho com base no pai, mas o pai com base no filho não faz sentido, porque o filho nasceu depois do pai, né? A lógica inversa não funcionaria do ponto de vista temporal. E aí ele desistiu de dar uma explicação causal. Aí ele abre mão da causalidade, né? E ele começa a falar da questão só da regressão ou da correlação entre as variáveis. Ele que cunhou o termo de variáveis correlatas, porque ele parou de falar que a altura do pai causava a altura do filho, mas que a altura do pai e do filho eram correlatas, pelo fato de você não conseguir fazer essa reversibilidade, né? Aí esse é um ponto que ele traz também que é importante. Aí, beleza, só, não é que some o Galton, né? O Galton continua fazendo as pesquisas dele e aí surge um cara novo, que inclusive foi orientando do Galton, que é o Carl Pearson. E o Pearson, ele começa na mesma linha do Galton, ele deriva uma fórmula ali, onde ele transforma o slope da regressão num coeficiente de correlação. E aí ele já é mais hardcore, porque ele começa a falar que correlação é muito melhor do que qualquer tipo de inferência causal que eu possa fazer. Ele fala que eu só consigo, eles reduzem, na verdade, a causalidade a um caso onde a correlação é perfeita, né? Então, se eu tenho uma correlação de Pearson ali igual a um ou menos um, quer dizer que as variáveis, elas, uma explica a outra perfeitamente. O aumento de uma unidade em uma aumenta ou diminui uma unidade na outra, né? Então, eles reduzem causalidade a isso. Então, eu tenho duas variáveis, se uma explicar a outra totalmente, isso é causalidade. Fora isso, não tem como a gente falar nada de causalidade. Então, eles meio que varrem a causalidade da estatística, né? O Carl Pearson ele foi bem hardcore nesse sentido, e eles começam a falar só de correlação. Aí ele desenvolve todo o trabalho dele, vem os orientandos dele também, ele começa a tretar com os orientandos, mas aí a causalidade meio que some essa lógica de causalidade, de tentar explicar, né, por exemplo, na área de genética, quais eram os genes que conseguiam ajudar a predizer se o pai, ou se o filho ia ser mais alto ou mais baixo, né, quais eram as variáveis ambientais, tudo isso. Eles meio que ninguém dá atenção para isso, eles começam a focar na correlação e aí a estatística começa a se desenvolver com base nisso, né? Então, os testes de hipótese que eles usam, as correlações e por aí vai, mas ninguém fala mais da questão do modelo causal. E aí, mais para frente, depois, né, um pouquinho depois, mas não tão longe, os dois viveram na mesma época, surge o tal do Save Alright, que é o cara que estudava genética de população. Então, o problema que ele tinha na mão era complexo de olhar os bichos no ambiente ali e tentar identificar padrões. E ele tinha as variáveis, mas ele não sabia muito bem, pô, qual variável se vai se correlacionar com qual, entendeu? Como é que eu organizava aquelas variáveis? Ele não conseguia fazer isso. Porque ele, na verdade, assim, quando a gente tem os testes de hipótese que a gente usa, o que a gente sempre faz? Essa é a minha variável dependente, as minhas variáveis independentes são essas, né? Ou se eu vou fazer uma regressão, eu tenho a minha variável resposta e as variáveis preditoras, que eu utilizo para explicar aquela variável resposta que eu quero. Então, eu sempre tenho definido ali qual é a minha variável de interesse. E nesse caso, na genética de população, ele não tinha muito bem isso. Ele não sabia muito bem qual que era, como que essas variáveis se comportavam, né? Como que elas se interrelacionavam dentro do ambiente. E aí ele criou uma lógica simples, né? Mas que na verdade foi inovadora. Ele montou um diagrama. Ele montou um diagrama onde ele colocou ali uma relação hipotética das variáveis. E aí ele começou a testar como de fato, né, o quanto ali aquela organização das variáveis explicava de uma certa variável que ele queria de resposta, né? No caso dele, o que ele estudava era o cor do pelo dos porquinhos da Índia, que é o tal do Guinea Pig que eles falam, né? Então
o que ele foi estudar no doutorado dele era quais eram os genes que conseguiriam prever ali qual que era a cor que a prole ia ter, com base na coloração dos pais, enfim. E eles viram que eles nunca conseguiam encontrar um porquinho da Índia de uma cor só. Por mais que eles cruzassem sempre entre os porquinhos da Índia, pai e mãe ali, que eram da mesma família, irmãos, eles nunca conseguiam chegar numa cor só. E aí ele começou a pensar que poderiam ter outras variáveis, né, do desenvolvimento, do ambiente. E aí que ele monta o tal do diagrama dele ali e começa a estruturar, é, usando correlação, mas com uma lógica um pouco diferente, né? Porque agora eu não espero que tudo venha do dado, como era na correlação, na regressão. Ele, a priori, como pesquisador, teve que pensar, em como ele ia estruturar as variáveis com base no conhecimento prévio dele, né? E aí é até uma crítica que o próprio tem até uma, não é o Pearson que faz, mas tem um outro autor que faz, um outro pesquisador que faz ao método dele e que fala assim: tá bom, você está falando que isso é causalidade, mas na verdade você está pegando um método que não é causal, que seria a correlação, você monta um diagrama, usa as correlações e quer me falar que isso é causal? Tipo, como assim, né? E aí ele dá uma resposta que ele fala, que na verdade o mundo é subjetivo. Na verdade, o mundo é subjetivo. A gente cria uma realidade do mundo, só que na verdade a gente não consegue acessar o que é real de fato, porque a gente não é onisciente. A gente, com base no nosso conhecimento, a gente cria uma rede e tenta explicar da melhor forma aquele fenômeno que está acontecendo, né? E aí, com base na correlação, ele consegue identificar quais são as variáveis mais importantes para um determinado efeito. E aí começa a crescer um pouquinho, em algumas áreas, essa lógica do diagrama causal. Mas a estatística como um todo ainda negligenciou muito o diagrama, a questão dos diagramas, porque muita gente era discípulo do Pearson, do próprio Galton e por aí vai, né? E aí uma outra coisa também que eles falam, e que era o medo do Seba Wright, era assim, fazer o diagrama causal ele fazia na mão. Então não tinha software estatístico para fazer o diagrama. E toda a galera que era um pouquinho mais quadradinha na estatística fazia as análises, só fazia o que tinha em software, que era meio que automatizado. E não tinha a PF Análise. A PF Análise foi aparecer a primeira vez em software, acho que foi na década de 80. E aí era o medo que ele tinha, porque o pessoal começou a usar a PF Análise de uma maneira instrumental, sem pensar de fato na teoria, né? Como construir o diagrama causal. Deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, beleza. Então, e aí começa a crescer um pouco essa questão da causalidade. Ela volta de uma outra forma, né? Porque você deixa de olhar somente para o dado. Aquela questão de falar assim, ó, correlação não implica em causalidade. Correlação nunca vai implicar em causalidade. E muda um pouquinho essa frase. Porque se você tiver um diagrama bem montado, algumas correlações podem indicar algum tipo de causalidade, né? É isso que ele fala. E aí a grande dificuldade é a gente criar, de fato, esse diagrama, entender quais são as variáveis que são relevantes. Ah, tá, beleza. E aí, assim, aí a gente já está indo para o final do capítulo, né? Tá meio rápido, mas a gente já está indo para o final do capítulo. Porque aí começa a crescer um pouco essa questão dos diagramas causais, e eles vão se ligar com um ramo da estatística que, na verdade, não era tão objetivo quanto a estatística frequentista, que é a estatística bayesiana. Então, a estatística bayesiana, ela já coloca um pouco mais na mão do pesquisador, não sei se eu posso falar, a construção da hipótese. Porque assim, sempre que eu uso um paradigma frequentista, a minha hipótese nula e alternativa sempre vão ser as mesmas. A alternativa que tem diferença, a hipótese nula é aquela de igualdade, né, que não teria diferença. Só que você sempre parte, mesmo que você tenha informações a priori de estudos prévios, a sua hipótese não muda, ela é sempre a mesma. Mas no paradigma bayesiano, não. Você incorpora o que você sabe a priori para você montar a sua hipótese do que você espera. Aí, com base naquela hipótese, você testa e depois você revisita ela para ver se de fato ela foi confirmada ou se ela mudou um pouco, né? Isso coloca, na mão do pesquisador um pouco mais da responsabilidade.
Porque, por exemplo, se eu for fazer hoje uma análise bayesiana de lesões na corrida, pode ser que o meu a priori seja um. Mas o Luiz Espanhol, que sabe muito mais do que eu sobre o tema, muito provavelmente o a priori dele vai ser melhor. E aí ele vai conseguir uma estimativa mais próxima do que seria o esperado, o real, né? Então isso tira um pouco a responsabilidade dos dados. A gente não pode esperar que tudo vai emergir dos dados, né? Mas a gente tem que colocar um pouquinho na nossa conta também, de ter o conhecimento teórico daquela área que a gente está trabalhando, né? Porque com base nisso você consegue, de repente, estruturar, falando da lógica bayesiana, construir um a priori melhor, mas dentro de um paradigma de causalidade, utilizando, por exemplo, uma análise de caminhos ou path analysis, você consegue estruturar o diagrama melhor, né? E aí você testa esse diagrama com uma certa direcionalidade. E nada te impede de mudar isso depois. E veja, quando a gente monta o Path Diagram, você não tira as coisas só da sua cabeça. Você vai fazer baseado em conhecimentos prévios, né? Pode ser que um estudo ele não vai te dar associação de um confundidor para as duas variáveis, né? Por exemplo, para um tratamento, né, ou uma doença, e para a causalidade que você está procurando. Mas um estudo vai dar essa associação e o outro vai dar essa. Então, você no seu Path Diagram, você vai colocar que essas duas, essa coisa aqui, por exemplo, a idade está relacionada com essas duas coisas aqui, então eles tornam confundidor. Isso não necessariamente vai estar em um estudo, então você tem que ter o conhecimento de alguma literatura e você pode também adicionar coisas que têm alguma plausibilidade biológica, mas isso talvez pode ser depois refutado ou rejeitado pela sociedade quando for publicado, né? Mas o Path Diagram também ele não é uma coisa fixa, então o tempo inteiro que você tem novos estudos, você pode revisitar e adicionar novas variáveis, né? Ou olhar de formas diferentes para esse mesmo diagrama que você tem. Aqui a gente muda um pouco o paradigma, né? Porque até quando a gente está falando ali de regressão, sei lá, modelo misto, até aí, a gente sempre vai ter uma variável dependente e a gente vai ter uma série de variáveis que a gente vai usar ali como variáveis independentes para tentar prever aquela dependente ali. Agora, quando você está falando de diagrama causal, na verdade você está encadeando vários modelos. E é um pouco mais real. Porque, por exemplo, imaginem que eu quero. Qual que é o efeito da idade do sexo na incidência de lesões? Por exemplo, lesões, sei lá, no futebol. Eu posso usar essas duas variáveis para prever lá, que é o que a gente faz na regressão. Mas no ambiente, essas variáveis estão operando com uma série de variáveis juntos que podem estar influenciando diretamente a lesão, podem estar influenciando, a, interagindo ali com a idade, com o sexo do atleta, né? E se você está olhando só pela lógica do modelo, você acaba não pegando isso. Ao passo que dentro do diagrama você consegue construir essa rede de relações entre as variáveis, identificar quais são mais e quais são menos relevantes. E aí alguém pode perguntar, né? Mas e aí como tem variável que eu não sei que estava no que entraria no modelo, né? Quando a gente faz modelo ideal, que a gente pensaria que seria um ensaio controlado randomizado, a randomização, a aleatorização, ela controla para esses fatores que você não tinha conhecimento prévio que poderiam influenciar as duas, né? As duas variáveis que você está medindo, né? A dependente e a independente, né? A influência de outra variável. Uhum. Eu vou mostrar agora um exemplo de uma PF análise, que inclusive é de um artigo do Luiz. Tá aqui. Só para a gente conseguir ver mais ou menos como é que funciona a construção do diagrama. Ai, meu Jesus, peraí. Idosos confusos com a tecnologia. É que aqui tá aparecendo na barrinha em cima para mim que eu não consigo trocar depois da hora que eu compartilho. Agora vai. Mas eu sou ruim mesmo de tecnologia, não é comigo não. Então tá aqui, ó. Opa, beleza. Tá aparecendo, né? Sim. Tá? Então o que que o Luiz fez aqui nessa análise de caminhos ou no PF Análises? Ele utilizou uma teoria, tá? Uma teoria de base que vem da psicologia, que é a teoria do comportamento planejado, né? Que já tem quais são as variáveis e qual seria a relação entre essas variáveis. E a gente usa essas variáveis para prever a intenção do atleta de adotar um certo comportamento
ou a gente pode usar também para prever o comportamento dele, tá? Aí vejam que a gente tem as várias variáveis aqui interagindo. Não é que todas elas estão diretamente relacionadas com o comportamento. Não. Ela tem uma relação, às vezes, indireta ou direta com o comportamento, né? Pode ser, por exemplo, a intenção tem uma relação direta, mas eu tenho outras variáveis antecedentes que elas têm relação indireta, aqui, por exemplo, por meio da intenção, a atitude pode influenciar o comportamento, a atitude com a norma subjetiva tem relação entre si. Então, aqui a gente poderia começar a construir uma rede e ampliar ela com base no nosso conhecimento. Então, imagina que essa teoria foi revisitada e que eu encontrei novas variáveis que seriam relevantes para eu colocar nesse diagrama causal. Eu poderia adicionar aqui no diagrama essas variáveis, especular onde que elas entrariam, qual seria a relação, e aí tentar ver o quão bom o meu modelo teórico fica para explicar o dado de interesse que eu tenho, né? Que seria o comportamento do atleta nesse caso aqui. Então você começa a construir um conhecimento teórico. Isso é bom porque é uma maneira de você começar a organizar um pouco mais o campo de pesquisa, sua área, né? Então muitas vezes os pesquisadores ficam conduzindo lá os estudos, sei lá, só modelo de regressão, ou utilizando testes de hipótese, ou vendo correlação entre as variáveis de forma isolada, né? Só que você não tem uma visão do todo, da árvore como um todo, né? De como essas variáveis se relacionariam. E aí, quando você começa a fazer uma revisão, ver quais são as variáveis, é, possíveis variáveis, né, que têm relação com uma determinada coisa ou fenômeno, você começa a estruturar uma rede. E essa rede vai melhorando cada vez mais. Mas ela nunca vai ser perfeita, porque a gente não consegue acessar a realidade como ela é, né? A gente cria o melhor modelo possível para explicar a realidade, mas a realidade como é, a gente não consegue. Então, é mais ou menos essa a ideia do diagrama causal, nesse caso aqui da análise de caminhos, que é o final do capítulo que eles trazem. No final, eles falam dessa questão da análise de caminhos e depois falam um pouquinho dessa questão assim, a estatística como um todo não negligenciou a causalidade. Quem negligenciou a causalidade foi, basicamente, aqueles estatísticos que tinham um paradigma mais frequentista. Mas os bayesianos consideravam essa questão um pouco mais subjetiva do conhecimento que o observador ou que o pesquisador tinha a priori, né? Beleza? Dúvidas? Tranquilo. Comentários? Gustavo entrou, tá quieto aí, Gustavo? Conseguiu ler o capítulo? Pergunta Oi, difícil essa, e hein? aí? Eu? Se Tinha eu um li? capítulo Se eu pequenininho para ler, trouxe? pô. Cara, sinto muito, mas eu só tô participando. Tô aprendendo, é uma aula pra mim, entendeu? Não, tô enchendo o saco. Não, Tô e enchendo o pior de tudo, saco. eu entrei 15 minutos atrasado, mas desculpa aí, galera. Mas eu tô Não, acompanhando pô, aqui. valeu. Muito, Valeu muito, muito, muito bom. por ter entrado. Eu vou fazer só um apanhado geral, porque às vezes eu começo a falar e eu mesmo vou me perdendo na linha de raciocínio, tá? Então, para quem vai ler o capítulo agora, quais são? Primeiro eu vou falar os pontos importantes que seria legal de pegar. Então, o comecinho ele faz uma introdução e fala um pouco da história do Galton, o que o Galton pesquisava, que ele tinha como foco, né, ver essa questão se a inteligência era um traço que poderia ser herdável e selecionado para as próximas gerações. E aí, com base nisso, ele começou a descobrir algumas coisas. A principal coisa que ele descobriu e que ele cunhou como sendo uma explicação genética é a questão da regressão à média, ou, como ele chamou, regressão à mediocridade, que ele começou a ver que, na verdade, não tinha como você selecionar pessoas cada vez maiores ou cada vez mais inteligentes, mas que existia uma estabilidade na população. E que, na verdade, se eu tinha uma geração com um pai ou uma mãe muito outlier, o filho tenderia a ser um pouco mais próximo da média, tá? Apesar de, às vezes, ele ser um pouquinho acima da média geral, ele estaria mais próximo. Ele não seria mais outlier do que a próxima geração, né? Talvez um outro exemplo que a gente pode dar é quando um paciente tem dor, né? Então, assim, raramente ele vai estar ou muito baixo ou muito alta, né? Num período ele vai sempre tender a voltar para uma média e depois essa média vai ir caindo, né? Isso é um outro exemplo aí para que Isso. talvez fique mais fácil. Que é até um confundidor, né, que a gente vê.
Bom, então, ó, Galton, os estudos dele de inteligência, aí ele observa a questão da regressão à média, fala da questão do teorema do limite central, né? Então ele usa lá o Galton Board como uma demonstração do teorema do limite central. Como ele não conseguiu falar de causalidade, porque ele viu aquela questão do pai selecionava não, mas influenciava o tamanho do filho, mas o filho também estava relacionado com o tamanho do pai, e temporalmente isso não fazia sentido, ele abriu mão de falar de causalidade, de buscar uma explicação causal. Ele começou a falar só que as coisas estavam correlacionadas. E aí o Pearson, que é um aluno dele, começou a beber dessa fonte, de uma maneira um pouco mais hardcore, né? Meio que ele chutou totalmente a causalidade da estatística e começou a falar só de correlação, correlação, correlação e construiu o conhecimento com base na correlação e na regressão, né? E depois lá na frente vem o Sevalwright, que estudava genética de população, então por problema dele, muitas vezes só a correlação isolada não dava conta, ele começou a tentar construir esses diagramas causais para estudar os tais dos Guinea pigs, né? E aí esse foi um novo método que traz uma noção, uma nova visão sobre a causalidade, né? Que você poderia utilizar ali a lógica da correlação para responder uma questão de um nível superior da escada, né? Falando da causalidade. E aí o capítulo termina com essa apresentação dos diagramas causais e depois trazendo ali uma reconciliação com a estatística, falando que na verdade não, que só uma parte da estatística negligenciou a causalidade, né? A parte frequentista, mas a Bayesiana não fez isso, né? Na visão do autor. Então, esse seria sei lá, um briefing rápido assim do que é o capítulo, né? Então, quando vocês forem ler, se atentem a esses pontos que eu acho que são os pontos principais. Beleza? Boa. As figuras desse livro são muito boas, cara. Não, eu achei legal que Sensacional. o tal do Sevalwright gostava dos Guinea Pigs lá, né? E aí o cara parece que ele levava para aula no bolso. E reza a lenda que uma vez ele até apagou a lousa com um porquinho da ilha. Que tem até uma imagem no livro. É, muito bom. Mas é isso. Tá? Depois, pessoal que assistiu o vídeo, que leu o capítulo, se tiver alguma dúvida, vai mandando para a gente vai discutindo. Eu acho que é algo novo para todo mundo, mas que é muito importante para a gente discutir, né? Principalmente quem está na pós-graduação. Uhum, com certeza. Semana que vem temos reunião, temos feriado, vamos pular. Feriadinho. Tá Então a no gente volta cronograma lá. de volta daqui 15, então, com Daqui discussão de 15. artigo. Certo? Isso. A gente vai postar lá no Instagram os avisinhos sobre o feriado, né, que não vai ter, e também o que a gente vai discutir na outra semana. Mas também usem aí para quem quiser saber um pouco mais do livro, revisar, né, já está lá no YouTube, né, as duas primeiras reuniões, a introdução e o capítulo 1, então já dá para revisar, e essa reunião aqui amanhã já está lá no YouTube também, para quem quiser revisitar os pontos. Aí. Fechou? Boa. Decreta aí o final da. Sextou amanhã, quase sextou. Fechou. Então é isso, galera. Valeu. Obrigada Valeu, para pessoal. Boa quem noite. veio. Boa noite. Até mais. Bom feriado aí para todos.